Boa tarde a todos. Então, como foi apresentado, meu nome é Ronaldo Zonta, eu sou médico de família e comunidade. Atualmente estou trabalhando na diretoria aqui de atenção primária da Secretaria de Florianópolis e trabalhei durante 8 anos atendendo a mesma população ali no Centro de Saúde do Saco Grande. E a ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre esse tema, que seria o papel da atenção primária na tuberculose. É interessante que a gente quando reflita um pouco, né, sobre esse tema, no sentido de que, pensando qual seria esse papel da atenção primária, a gente, ao longo dessa apresentação, vai acabar concluindo que, muito provavelmente, o papel da atenção primária na tuberculose é fazer uma boa atenção primária, pois fazendo uma boa atenção primária, pelo que a gente vai tentar dialogar aqui com vocês, a gente vai observar que a gente vai conseguir desenvolver um bom trabalho no combate à tuberculose, no cuidado aos pacientes com tuberculose e outras patologias. Então, para começar, eu acho que é interessante a gente conversar um pouco sobre essa atenção primária que a gente está falando, né? Porque a gente tem várias atenções primárias hoje no país, de forma heterogênea, sendo desenvolvidas, né? Então, resgatando um pouco quais os conceitos que a gente está falando do relatório Dawson, de 1920, que, digamos assim, é um marco para quem estuda atenção primária, pois ele define algumas das características que a gente até hoje desenvolve e busca cada vez mais amplificar, que é um desenho territorial, né, onde a gente tem um território e uma população adstrita, onde a gente é porta de entrada, né, essa atenção primária é porta de entrada para os problemas de saúde da população, seja eles crônicos, sejam eles agudos. Isso é algo que no país a gente tem que avançar muito ainda, pois a nossa atenção primária sempre se desenvolveu em cima de campanhas de caráter preventivista e de promoção de saúde e acabou deixando de lado muitas vezes o papel clínico assistencial da atenção primária, sendo que ser porta de entrada significa que ser reconhecido pela população como o local que a população pode buscar e vai buscar primeiro quando tiver um problema de saúde. Trabalha com a ideia de vínculo e acolhimento, ou seja, é uma atenção primária, numa atenção primária que funciona, os profissionais ficam anos atendendo as mesmas populações, eles desenvolvem vínculos temporais também e afetivos e com isso consegue-se desenvolver um trabalho de cuidado melhor. Ela trabalha com a ideia de ser referência do cuidado das pessoas e coordenadora do cuidado. Afinal de contas, a atenção primária acaba assumindo o cuidado do paciente e coordenando o cuidado dele à medida que ele circula pelas outras partes do sistema, com atenção especializada e outros. Aqui é um pouco também de o que Dawson falava, né? Apontava então algumas outras características, né? Como o Estado sendo provedor e controlador das políticas de saúde, que é o que a gente vê no nosso sistema público de saúde, de várias maneiras sendo desenvolvidas para dar conta disso, e define que os serviços de saúde seriam responsáveis tanto por ações preventivas e curativas de forma unificada e que deveriam ser desenvolvidas por médicos generalistas preparados para atuar sobre indivíduos e comunidades. Aí é uma outra questão que a atenção primária precisa avançar. E quando a gente fala de atenção primária e tuberculose, a gente está falando que uma boa atenção primária, então, desenvolve um bom trabalho para atuar frente a esse problema que é a tuberculose. Então, falar de uma atenção primária de qualidade implica, por exemplo, falar que essa atenção primária precisa ter profissionais que tenham uma especialização específica para estar nesse campo, como os médicos generalistas, enfermeiros de família. Atualmente no Brasil, o médico generalista apontado para ser o ideal numa equipe é o médico de família e comunidade. Então é um convite a todos os colegas que não têm o título, que estão atuando na atenção primária, médicos, e também os enfermeiros, mas principalmente os médicos que façam a prova de título e que busquem se desenvolver como médicos generalistas, pois isso implica em melhores cuidados em saúde e melhor cuidado do paciente com tuberculose também. Ele define também, o Dawson, as teias de saúde, que são os distritos sanitários, como nesse desenho que a gente mostra ali, nesse segundo desenho. Para o Dawson, ali a rede fica como um espaço onde tu tem totalmente os serviços regionalizados, né? A atenção primária, ela teria regionalizado de referência uma policlínica, um laboratório e um hospital de referência. Onde, por exemplo, tu teria então que uma boa parte, 80% dos problemas seriam resolvidos na atenção primária e teriam esses serviços complementares, né? Um sistema de referência entre a porta de entrada e as especialidades. Aqui falando um pouco dos atributos da atenção primária, então,
são atributos que já são amplamente conhecidos e, se não conhecidos por vocês, é importante a gente conhecer, pois isso tem tudo a ver com o serviço que a gente desenvolve. Então, a atenção primária é a porta de entrada e, para isso, ela deve ser acessível, ela deve ser o acesso de primeiro contato, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Ela tem que desenvolver longitudinalidade, pois a gente sabe que quanto mais tempo um profissional fica atendendo a mesma população, melhores cuidados em saúde aquela população vai ter, e não precisa ir muito longe teoricamente, é só a gente se imaginar tendo um profissional de referência ao longo da vida, o quanto isso implica em melhores cuidados de saúde. Ela faz a coordenação do cuidado e ela trabalha com a integralidade, tentando abarcar todas as necessidades daquela pessoa. Claro que nem tudo ela vai resolver, mas ela vai trabalhar em referências e contra-referências, coordenando o cuidado dessa pessoa ao longo dos outros espaços de cuidado em saúde que ela precisar. Ela também trabalha com orientação familiar, orientação comunitária e competência cultural, ou seja, a necessidade de que os serviços sejam acessíveis também culturalmente, compreensíveis pela população onde você trabalha. Então, aquela população entende o que o profissional fala, consegue compreender e o profissional consegue entender aquela população, descrever os seus sintomas e conseguir então se comunicar melhor com ela. Aqui também fala um pouco dos atributos e as funções na rede. Então, esses atributos eles trabalham com funções de resolutibilidade, né, que é um termo mais comumente empregado, comunicação e responsabilização. Ou seja, a gente passa de uma atenção primária que encaminhava tudo para uma atenção primária que se responsabiliza pelo cuidado do paciente e é dotada de uma qualidade clínica necessária para fazer frente aos problemas. Que atenção primária então a gente quer, né? Então a gente está falando para que esse paciente, tentando não fugir do tema, por que eu estou falando de atenção primária novamente, né? Porque a gente entende que para que a gente detecte tuberculose, que a gente trate tuberculose, a gente precisa de atenções primárias desenvolvidas na sua plenitude, inclusive de um dos quesitos que talvez no Brasil ainda a gente peca muito, que é a questão do acesso. Então a gente quer uma atenção primária forte, resolutiva e que vai depender principalmente de um acesso facilitado em que a pessoa vinculada àquela equipe consiga um atendimento quando precisa, no horário mais adequado e com a forma de agendamento mais confortável. Então, que trabalhe acesso, continuidade, longitudinalidade, integralidade, coordenação. Uma atenção primária que dê resposta a todas as demandas da população. Então, que a população identifique no centro de saúde, na sua equipe, e no seu médico, no seu enfermeiro, e nos seus demais profissionais da equipe, o local adequado para procurar um cuidado em saúde, tirar uma dúvida em relação a uma dor de cabeça, uma situação de crise de asma, retirar um nevo, uma verruga, avaliar um abscesso, escolher um método contraceptivo, inserir um DIU, perguntar sobre exames de rotina, levar o avô que toma remédio de hipertensão e diabetes, iniciar o pré-natal. Então, aonde você iria? Então, se a gente ainda vê, mesmo nós profissionais de saúde, como resposta que não é o centro de saúde, alguma coisa está errada, porque na verdade o centro de saúde ele deve ser espaço sim que as pessoas entendam adequado para procurar o atendimento. Então por isso, quando a gente dá acesso adequado, a gente vai ver que a gente vai captar mais os pacientes que precisam de cuidado e que provavelmente têm tuberculose e que muitas vezes acabam sendo diagnosticados no seu município, no hospital, porque eles conseguem ver o hospital como porta de entrada. Se eles não veem a atenção primária como porta de entrada, se toda vez eles vão na recepção e recebem um não ou não são acolhidos de forma clinicamente adequada, eles não vão procurar atenção primária quando tiverem sintomas ou outras situações, e isso a gente acaba perdendo o paciente, por exemplo, com tuberculose, e acaba tendo diagnósticos elevados em meio hospitalar, que não era para estar acontecendo, visto que a maioria dos casos não são casos como porta de entrada à emergência, sim são casos ambulatoriais. Então o acesso tem tudo a ver com o paciente com tuberculose. A gente quer equipes funcionais que trabalhem numa rede colaborativa, onde cada profissional exerce seu potencial máximo. O médico ele passa a ser um generalista que lida com doenças e queixas vagas e mal definidas, problemas gerais e inespecíficos, um trabalho assistencial e clínico, né? A gente quer um médico que tenha um compromisso social, que construa esse compromisso comunitário, mas se ele não faz o seu papel clínico, de atender clinicamente, de resolver os problemas onde ele foi formado durante 6 anos e teve uma especialização para isso, e principalmente problemas que são gerais e inespecíficos, que são o modo como os problemas chegam na atenção primária, ele falha no seu papel dentro da equipe.
O enfermeiro, ele passa a ser um enfermeiro que tem uma clínica própria de enfermagem. A gente sabe que hoje o profissional de enfermagem é uma das profissões do futuro no sentido do cuidado em saúde. E ele tem um papel muito subutilizado, pois ele pode trabalhar em parceria com a equipe, com o profissional médico, ampliando o atendimento, a clínica, resolvendo melhor os casos. Então ele tem uma parte clínica essencial que é desenvolvido muitas vezes por protocolos de enfermagem nos municípios. Então, para a gente ampliar a cobertura, o acesso ao tratamento do paciente com tuberculose, um dos caminhos são protocolos de enfermagem, onde autorizam o enfermeiro a fazer determinados diagnósticos protocolares e dentro de protocolos, treinamentos específicos, em consonância e cuidado compartilhado com a equipe, ele pode, às vezes, tratar, por exemplo, tuberculose. Como a gente tem em Florianópolis hoje um protocolo, onde o enfermeiro ele pode diagnosticar e tratar a tuberculose. Então, ampliando, sim, a resolutividade daquela equipe no tratamento de tuberculose. Então ele passa a ser um enfermeiro mais clínico, que trabalha com a demanda espontânea, que tem demandas administrativas, mas ele trabalha essencialmente na clínica e no cuidado e monitoramento, principalmente dos crônicos, processos de vigilância, porém sem perder a função primordial, que é estar em atendimento individual com o paciente e em interconsulta com a equipe. O técnico de enfermagem ele começa a trabalhar num processo de ter uma população também adstrita, avalia e recepciona a demanda com resolutividade. Dentro de alguns protocolos ele é possível fazer uma avaliação de risco e o paciente chegar ao profissional médico enfermeiro com uma melhor avaliação. Ele trabalhar com monitoramento e cuidado de crônicos, como por exemplo ele poderia ter um papel essencial aí nos cuidados do paciente de tuberculose que precisa de uma supervisão maior de vigilância. O ACS também acaba deixando de fazer um papel muito de recenseador de IBGE, né, de ir nas casas e desenvolver um trabalho também mais de recepção à demanda espontânea, de ele estar ali no trabalho de frente, muitas vezes, recepcionando a demanda espontânea junto com o técnico de enfermagem e ajudando no cuidado e monitoramento de crônicos, num papel clínico, onde ele vá visitar os pacientes e ele tenha questões clínicas para discutir, que ele tenha competência para isso. Então ele deixa de ser burocrático, né? O acesso se torna flexível, uma agenda mais livre e as discussões de lista de pacientes e territórios. São questões que são avanços que a atenção primária precisa. Então, como entra a tuberculose na PS, na rede de atenção, né? A ideia é se guiar através das linhas de cuidado, corresponsabilização do cuidado. Sair da lógica do encaminhamento, diminuir a burocratização, qualificar, fortalecer o acolhimento e vínculo, mapear recursos da rede, promover encontros entre os serviços, comunicação entre os serviços, atendimento compartilhado e acionar e corresponsabilizar a rede pessoal. É muita coisa, né? Se a gente for ver, cada uma dessas ações, dessas recomendações, demanda uma série de discussões, uma série de mudanças no processo de trabalho. Mas o principal é sair da lógica do encaminhamento e diminuir a burocratização. Eu vou falar um pouco então dessas experiências, conceitos, instrumentos tecnológicos na gestão da clínica da tuberculose. Trazendo um pouco da experiência própria, nesses 8 anos que eu trabalhei numa equipe de saúde da família, um pouco da experiência agora na gestão, onde eu estou trabalhando em alguns projetos de protocolos clínicos. Então vamos falar um pouco dessas experiências. Então, a primeira, e que salta aos olhos de todo mundo que trabalha na atenção primária, é que para fazer uma atenção primária forte, que ela atue sobre a questão da tuberculose, a gente precisa de territórios definidos, vínculo e longitudinalidade. Então a gente sabe que equipes que ficam mais tempo atendendo a mesma população e que essa população é conhecida pela equipe, que tem um agente comunitário que conhece a equipe, que conhece o perfil epidemiológico, que se trabalha isso, a gente consegue fazer um trabalho muito melhor no cuidado ao paciente com tuberculose. A porta de entrada e o acesso avançado, que eu vinha falando, o acesso avançado, para quem não conhece, eu deixo a curiosidade aí para depois vocês estudarem, é um pouco disso que eu vinha falando, desse acesso mais facilitado, de sair daquelas agendas burocratizadas do dia do hipertenso, do dia do diabético, do dia da gestante e passar por um atendimento para todas as pessoas no momento mais adequado. Claro, a gente tem vários problemas, a gente tem várias fragilidades, a gente sabe que tem equipes onde a população hoje é muito grande em relação ao tamanho da equipe, onde a gestão coloca normas como 10 atendimentos, 5 atendimentos, números de atendimentos, então a gente precisa avançar, isso dá assunto para várias webs aí. Mas se a gente não tiver um acesso avançado, uma porta de entrada facilitada, a gente não capta muitas vezes esse paciente, porque tem o que a gente chama de lei de cuidados inversos. O que essa lei diz? Ela foi construída pelo Julian
Hart em 1971, e ele trabalha estudando a ideia de que muitas vezes a gente oferece mais para quem precisa menos e a gente acaba não oferecendo cuidado para quem mais precisa. O que significa isso? Quantas vezes talvez já aconteceu em algumas equipes que trabalham com acesso fechado, burocratizados, com número de atendimentos por dia, de que o paciente que muitas vezes chegou às 11 horas da manhã, num dia qualquer, que estava cheia a agenda do profissional, passou por uma escuta qualificada com qualquer profissional de saúde, seja um agente comunitário, seja um técnico de enfermagem, e sim só recebeu um não na recepção, era justamente aquele paciente que nunca vai, que às vezes é morador de rua, que tem fatores de risco, que está tossindo e que ninguém deu ouvidos a ele, e ele levou um não e ele não teve o atendimento adequado. Então a gente estava lá atendendo muitas vezes aqueles hipertensos compensados, que estão fazendo consultas de rotina com retornos que inclusive o próprio profissional e a equipe gera desnecessários, e deixa de lado aquele paciente que poderia chegar às 11 por uma dor de cabeça, uma tosse ou mesmo uma outra situação que a gente identificasse naquela consulta que ele precisaria de um rastreamento para tuberculose, de medir a pressão e provavelmente ele era hipertenso. E às vezes ele não conseguiu acesso, porque a gente acaba oferecendo vários serviços e várias consultas para populações de baixo risco. Então, quando a gente não olha para essa lei de cuidados inversos e principalmente entender que esses pacientes mais vulneráveis, eles têm que ter acesso facilitado numa equipe que possa fazer uma escuta, que possa agir prontamente e dar o acesso oportuno. Mais uma vez falo, a gente tem equipes onde a gente tem uma proporção não adequada. Se a gente tem 3.000, 2.500 pessoas por equipe, é perfeitamente possível fazer um trabalho assim. Mais que isso, a gente vai ter que começar a, claro, dar mais atenção a algumas áreas, a gente consegue melhorar o acesso e melhorar essa lei de cuidados inversos, mas a gente teria que avançar uma proporção mais adequada. Aqui é só um exemplo, na área que eu trabalhei durante 8 anos, a gente agendava consulta por e-mail, por telefone, acesso avançado toda hora, o agente comunitário que recebia a população, a gente fez cartões desse acesso, porque a gente entende que a população tem que saber como acessar a unidade de saúde, tem que entender a unidade de saúde como a clínica dela, então por isso até o nome, às vezes, o Rio de Janeiro mudou os nomes dos centros de saúde para clínicas de saúde da família, porque a pessoa deixa de ter aquela ilusão que o posto é só para curativo, vacina e para conversar com hipertenso diabético, e sim entende a unidade de saúde como a clínica mais adequada para qualquer problema que ele venha a buscar. Alguns exemplos, então a gente marcava por telefone, e-mail na recepção, o próprio agente comunitário trazia essas questões, então tentando dar uma frisada na necessidade de acesso adequado para que uma atenção primária dê conta da tuberculose. A visita domiciliar é um recurso essencial também, muitas vezes a gente vai lidar com pacientes em que durante a visita domiciliar a gente pode fazer busca de contatos, por exemplo, a gente tendo treinado, por exemplo, na equipe pessoas a fazer coleta domiciliar do BAR, do escarro para fazer o BAR, treinado muitas vezes enfermeiros para fazer o próprio PPD, né, que é o exame para a gente avaliar, por exemplo, a necessidade de a existência de infecção latente de tuberculose. Então, por que não treinar enfermeiros em determinadas situações de vulnerabilidade social, que a gente sabe que aquela população vai se beneficiar de uma visita domiciliar da equipe indo até a sua casa, a gente não usar dessa tecnologia. Então a gente precisa ampliar a tecnologia que a gente usa na visita domiciliar e a gente precisa usar essa visita domiciliar de forma mais adequada e não só aquelas visitas em que muitas vezes o paciente vai, o profissional vai 5 profissionais e tem um paciente só e a gente não otimiza as visitas, acaba tendo poucas visitas por semana. Então a necessidade da gente otimizar a visita domiciliar para fazer, por exemplo, tomada supervisionada com o agente comunitário, o técnico, o enfermeiro fazer PPD, coleta de escarro, o médico ir avaliar os contatos, avaliar aquele paciente, fazer busca ativa, fazer uma conversa motivacional para a adesão ao tratamento. Então a visita domiciliar ela deveria estar diluída ao longo de toda a semana e não ter dias específicos, mas a gente sabe das dificuldades de cada local, que às vezes precisa de um dia e de um local específico. Outra questão, a coordenação do cuidado, gatekeeper, função filtro. A necessidade do médico de família ser a porta de entrada e a equipe ser a porta de entrada de todo o problema de saúde. Então, assim, países onde a atenção primária funciona, você não vai direto ao pneumologista, você não vai direto ao cardiologista, você passa pelo médico de família e pela equipe. E essa coordenação, esse médico de família, essa equipe faz a coordenação do cuidado, faz a função filtro.
Para isso a gente desenvolve protocolos de atenção especializada, onde hoje em Florianópolis a gente tem protocolos 100% regulados, onde para ser encaminhado determinado paciente para um pneumologista, para um infectologista, determina-se quais são os critérios, quais são os motivos em que esse paciente se beneficiaria na consulta, então direciona e qualifica o encaminhamento para que cheguem os casos que precisem no especialista de forma ágil e os casos que não precisem a gente tenha outras ferramentas de manejar na atenção primária. Então, já passou do tempo do SUS 100% regular. Antigamente eu poderia encaminhar qualquer paciente por julgamento clínico que eu quero ver um pneumologista, sem pôr nem dados clínicos ou dados clínicos pífios. Hoje em dia a gente sabe que para fazer funcionar o sistema, e não só hoje em dia, como já se sabia há muito tempo atrás, a gente não pode criar uma fila de necessidades que não necessariamente o especialista vai dar conta, que não são de caráter dele. Então a gente tem trabalhado muito isso, essa regulação da atenção primária, porque isso implica, por exemplo, que aquele paciente com tuberculose que precisa sim de uma consulta especializada para continuar sendo coordenado pela atenção primária a seu cuidado, ele chegue ao especialista apropriado no momento mais adequado. Se a gente tem filas, onde a gente veio em Florianópolis, por exemplo, a fila da mastologia, 70% dos encaminhamentos eram desnecessários quando a gente aplica um protocolo de acesso que define quais são os critérios, quais os motivos adequados e que paciente deve chegar antes ou ter um atendimento um pouco mais postergado. Então há necessidade disso, a necessidade desse filtro, desse médico de família, dessa equipe fazer isso, né? A necessidade de a gente criar serviços como o próprio Telesaúde, né? Aqui o colega do Telesaúde Nacional de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, com o 0800, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a resolutividade está nisso, né? O paciente está com um profissional que tem uma dúvida clínica, seja médico ou enfermeiro, e se você tem aonde tirar essa dúvida, por exemplo, o 0800 a gente costuma divulgar muito, porque é um serviço que o profissional médico e enfermeiro de todo o Brasil pode ligar e pode tirar a dúvida. Isso gera um encaminhamento a menos, muitas vezes, isso resolve o problema do paciente, isso melhora, qualifica o cuidado daquele paciente com tuberculose que você está frente a uma dúvida, que você geraria um encaminhamento e aquele paciente ia ficar perdido na burocracia dos encaminhamentos e ele não teria a sua resposta resolvida, seu problema resolvido, sendo que com 0800, muitas vezes, serviços próprios de matriciamento, a gente em Florianópolis criou um serviço que os próprios pneumologistas, os próprios infectologistas respondem dúvidas através de e-mail das equipes, diminuindo encaminhamentos e ampliando a resolutividade. Então a necessidade da gente conhecer essas ferramentas para aprimorar o nosso cuidado. Então assim, esse 0800 pode ser usado por médico, por enfermeiro, é rápido, leva em torno de 5 minutos entre a pergunta e a resposta frente a um paciente. Pode ser usado para lesões de pele, pode ser usado por uma série de condições, inclusive tuberculose. Aí entra também a necessidade de desenvolver diretrizes clínicas e uma excelência clínica. A gente precisa que os protocolos baseados em evidências sejam cada vez mais claros e que as pessoas possam usá-los e aplicá-los no dia a dia para que o cuidado clínico seja adequado. Então a gente sabe que a formação dos profissionais médicos de enfermeiros muitas vezes não é voltada adequadamente para a atenção primária. E precisa-se de protocolos e diretrizes clínicas que sejam aplicadas, porque não adianta a gente produzir os protocolos e os protocolos ficarem de apoio de mesa, né? Por isso que a gente tem que ter estratégias para essas diretrizes, né? A gente tem que ter estratégias onde o profissional possa ter acesso a bancos de dados, de consultas, como por exemplo o Best Press, Cochrane, que a gente sabe que não é uma realidade que todo mundo tem acesso. E a gente tem desenvolvido atualmente um projeto que eu queria só apresentar para vocês, de diretrizes clínicas, que é o PAC, que é um projeto em parceria com o grupo BMJ, que é o British Medical Journal, e que vem com a ideia de criar guias e treinamento desses guias em equipe, treinamentos mais adequados para a nossa realidade, um treinamento que não é aquele treinamento que botam 100 pessoas dentro de um auditório durante 4 horas para explicar um cuidado à tuberculose, convidam um especialista focal, um pneumologista que nem conhece atenção primária e acredita que se a partir daquilo ali os profissionais vão como se sair tratando adequadamente, diagnosticando. Então a gente trabalha com um guia mais conciso, né? A gente com sintomas, condições crônicas e, no caso ali de tuberculose, que acaba se dividindo em poucas páginas, direcionado ao que deve ser feito com a realidade local nossa, para um diagnóstico adequado e para um cuidado de rotina adequado. E a gente faz um treinamento desses profissionais. Então é uma experiência bem interessante que a gente está tendo e a gente usa uma tecnologia que foi usada já na África do Sul e agora em parceria com esse grupo, essa revista médica de Londres,
está se testando em Florianópolis, porque a gente sabe que na África do Sul reduziu a internação de pacientes com tuberculose, reduziu mortalidade, ampliou a resolutividade da atenção primária. Ele está interligado, né, aqui para vocês conhecerem um pouco, aqui como fazer o diagnóstico, aqui também o cuidado de rotina, o que perguntar na anamnese, no exame físico, no exame complementar, o que fazer com o exame complementar, em que período fazer, aquilo que é essencial que todo profissional deveria fazer em apenas 4 páginas, o que aconselhar e como tratar. E nosso guia aqui, desse de Florianópolis, é um exemplo, tuberculose é uma da parte desse guia, desse projeto PAC, ele que faz um treinamento das equipes também, ele é um guia que, junto com o protocolo de enfermagem, permite inclusive que o enfermeiro trate o paciente com tuberculose. Então amplia a possibilidade de tratamento desse paciente, em conjunto com o médico. Então aqui, terminando o manejo aqui de vocês, mostrando para vocês, são 4 páginas muito interessantes que, em vez de ter aqueles livros que vocês nunca leem, que ninguém usa e que são complexos, às vezes não são direcionados na melhor evidência, a gente acaba tendo um material atualizado, que vai ter um processo de atualização. Quem quiser conhecer, depois eu deixo o meu e-mail para a gente trocar ideias. Então aqui terminando, mostrando para vocês. A necessidade então também de fortalecer, mais uma vez eu friso, a clínica do enfermeiro e do atendimento compartilhado. Então a gente tem que melhorar as nossas unidades de saúde para que o consultório médico fique do lado de um consultório de enfermagem. Cada equipe deveria ter no mínimo 2 a 3 consultórios disponíveis. A gente sabe que não é a realidade, mas é o que a gente precisa caminhar, porque daí o enfermeiro tem o seu consultório, o médico tem o seu consultório, ambos fazem atendimentos clínicos e ambos podem se comunicar, porque os consultórios são próximos. Em outros países, o consultório do médico, do enfermeiro, da atenção primária, do posto de saúde, tem inclusive uma porta interna de comunicação, porque a gente troca muito entre médico e enfermeiro. E esse cuidado compartilhado amplia a clínica do enfermeiro, melhora a clínica do profissional médico. E trabalhando em conjunto, em sintonia, não o enfermeiro atendendo só gestante, só fazendo coleta de preventivo, mas sim atendendo gripes, resfriados, tuberculose, ampliando essa clínica e sempre podendo contar com o profissional médico e juntos tomarem decisões em interconsulta. Em Florianópolis a gente usava muito a interconsulta virtual, pelo computador, onde vocês têm isso. Hoje em dia é super fácil, até mesmo WhatsApp, até mesmo ferramentas como Skype, Hangout, que você pode usar pelo próprio celular de trocar ideias durante o trabalho da unidade de saúde, não só entre o médico e o enfermeiro, como o técnico e o médico, às vezes a farmácia e o profissional, para evitar interrupções físicas, né, e tu poder ter agilidade no atendimento e poder atender mais pessoas e resolver melhor os problemas delas. A necessidade de atenção primária trabalhar com habilidade de comunicação, então a gente sabe que uma das dificuldades com os pacientes com tuberculose é a adesão ao tratamento, é um tratamento que muitas vezes ele pode ser muito complexo e, como a gente sabe, são de 6 meses mínimos de tratamento. Durante esse período, o paciente ele vai ter momentos que ele vai pensar em desistir, e a gente sabe quanto é difícil o profissional de saúde e quanto ele não é formado para poder lidar com esses problemas. E a habilidade de comunicação é essencial ser desenvolvida. Então a gente está apresentando 3 livros muito importantes para todo profissional que trabalha na atenção primária, que é a entrevista clínica, medicina centrada na pessoa e entrevista motivacional. Como a gente motiva as pessoas para mudança? São tecnologias que a gente não aprende, infelizmente, na escola. A gente está muito atrasado na escola médica, de enfermagem, muitas vezes. A enfermagem, muitas vezes, tem mais isso do que o médico, mas a gente está muito atrasado. A gente sabe que os países, o médico, para ser formado, ele passa por várias provas com pacientes simulados, pacientes que são atores, e que avaliam não só a clínica desse profissional, como a habilidade em comunicar o tipo de doença, em comunicar para ele a necessidade de tratamento, em conseguir motivá-lo a fazer um tratamento completo. Então a gente sabe que se a gente não tem habilidades adequadas, a gente dificilmente consegue convencer ou trabalhar com uma pessoa numa adesão, e o quanto isso é importante para um paciente com tuberculose. E a atenção primária, por ser o espaço mais próximo da casa, por ser acessível, por ser porta de entrada, por ser longitudinal, que muitas vezes aquele paciente ele conhece o médico, esse médico já atendeu o enfermeiro, o técnico, o agente comunitário, já atendeu, já cuidaram da filha dele, da esposa dele, muitas vezes conhece os profissionais da farmácia, conhece o educador físico que faz grupo, então ele começa a conhecer uma rede ali, e essa rede
é muito mais potente, com habilidades adequadas, em motivá-lo a aderir ao tratamento do que consultórios ambulatoriais especializados, longe da sua realidade, com profissionais que não conhecem a sua realidade, que não atenderam outras pessoas da sua família. Então, um local privilegiado para o cuidado de tuberculose é a atenção primária por esses motivos, e é o local mais adequado para trabalhar entrevista motivacional, habilidade de comunicação, a comunicação de uma má notícia, que receber um diagnóstico de tuberculose, para nós profissionais, é algo aparentemente simples, porque a gente sabe que tem um tratamento adequado, mas para qualquer pessoa leiga é uma má notícia. E como a gente comunica essa má notícia nesse primeiro momento faz toda a diferença entre a pessoa continuar ou não o tratamento. Aqui um pouco mais, trazendo um pouco da ideia aqui numa nuvem de palavras, né? Uso da tecnologia para gestão de casos. A gente hoje sabe que muitas unidades já estão informatizadas, a gente tem tecnologias e a gente deve utilizar essa tecnologia para a gestão de casos, seja no compartilhamento de casos com especialistas, com os ambulatórios, seja no prontuário eletrônico adequado que envolva toda a rede. Florianópolis, a gente é privilegiado de ter um prontuário eletrônico interligado com as policlínicas, com os CAPs, com as UPAs, porém ainda não com o ambiente hospitalar, e esse é um caminho necessário, porque daí a gente vai conseguir concentrar as informações e conseguir fazer um cuidado melhor. Enquanto isso, a gente pode usar de ferramentas como e-mail para troca de informação entre os profissionais, para agilizar. Por que eu não posso tirar uma dúvida com o pneumologista de forma rápida e efetiva através do meio virtual, ao invés de gerar um encaminhamento, uma fila, e que muitas vezes vai demorar para esse paciente chegar e que eu poderia ter resolvido com uma troca de informação ou qualificado esse encaminhamento, já pedindo determinado exame, já avaliando esse exame, já adequando uma medicação, um tratamento. Então são coisas que a gente pode fazer. O compartilhamento de casos usando outras ferramentas com profissionais do NASF, como farmacêutico muitas vezes. Então a gente pode usar ferramentas virtuais em vez de a gente ficar marcando aquelas reuniões lá com o NASF de 4 horas para discutir 3 pessoas. Vamos agilizar pela discussão de e-mail, por telefone, por e-mail. Isso agiliza. Hoje em dia não tem por que a gente tá todo mundo reunido, todo mundo juntinho numa sala para discutir um caso durante 4 horas, sendo que a gente poderia já ter feito isso por e-mail, já poderia ter resolvido, adiantado o assunto. Com isso, abre espaço para mais pacientes serem atendidos, que é o fim maior é esse, né? Como que a gente vai fazer promoção e prevenção de saúde se as pessoas não identificam o centro de saúde como um espaço que elas vão receber ajuda quando procuram? Então, isso é fundamental, a gente precisa agilizar, qualificar, tornar mais efetivos os nossos processos. A necessidade de ter espaços adequados de planejamento e discussão de casos, 2 horinhas semanais no mínimo a equipe tem que ter para planejar esses casos, discutir eles, e é importante ter metodologias de discussão desses casos. Não se precisa parar horas durante reuniões improdutivas, mas a gente precisa ter espaços adequados, otimizados e efetivos, porque isso, compartilhando o caso com o olhar de várias pessoas, vários profissionais sobre o mesmo caso, isso facilita o cuidado, a adesão ao tratamento e um cuidado mais personalizado, né? A necessidade de e-mail a toda essa abertura também manter uma vigilância adequada de saúde. Então a gente tem usado, como a gente usa muito a questão do computador em Florianópolis, a gente tem usado as planilhas Excel compartilhadas no Google Docs, onde a gente tem todas as condições sensíveis à atenção primária, que são aquelas condições que, se a gente está fazendo um acompanhamento, vai ter um desfecho adequado. Então escolher bem, e tuberculose é uma delas, porque a gente pode criar com a enfermeira uma rotina. A enfermeira, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, ela revisa essa lista de pacientes com os agentes comunitários para ver se estão vindo ao tratamento, fazer buscativa daqueles que realmente importam, né? Então, às vezes a gente fica fazendo buscativa de pacientes de hipertensão diabéticos de baixo risco, gestantes de baixo risco, fica fazendo puricultura mensal de crianças de baixo risco e esquece daquela criança que na verdade estaria se beneficiando desse acompanhamento mensal e que não tem vindo. Mas a gente está com a agenda cheia de crianças fofinhas, bonitinhas, gordinhas, ganhando peso e fazendo consultas mensais desnecessárias com médicos e enfermeiros que não vão resolver o problema da vida delas, muito pelo contrário, às vezes medicalizam elas. Então eu trago essas provocações para vocês pensarem. É uma série de rotinas de vigilância inúteis que a gente faz e que geram muito mais iatrogenia, ou seja, mais problemas causados pela própria intervenção do médico do que resolvem. E a gente acaba deixando de lado quem realmente precisa fazer buscativa. Então vamos rever os protocolos de puricultura e abrir mais espaço na agenda para as crianças de alto risco. Vamos rever esses protocolos de acompanhamento de retornos desnecessários, excessivos de pacientes com diabetes e hipertensão muitas vezes, para a gente focar em quem mais precisa, né? Então a gente fazer esse acompanhamento, acompanhar as filas e poder então
tornar mais efetivo o nosso trabalho. Aqui é um pouco o exemplo da planilha que a gente usava. Então eu, como médico, frente a um paciente que eu estou em suspeita de tuberculose, eu posso colocar ali que eu pedi o BAR tal dia. Aquela planilha é revisada semanalmente pela enfermeira ou agente comunitário juntos, a gente avalia aquilo, discute em reunião, faz busca ativa daqueles casos, acompanha. Então eu tenho um acompanhamento mínimo, isso é o básico. Todos os pacientes que eu peço BAR, eu tenho que ter um resultado no tempo adequado e tenho que checar se ele veio esse resultado. Todos os pacientes que eu tenho um diagnóstico de tuberculose, eu tenho que checar. Então eu preciso ter algumas questões de vigilância e eu posso estar compartilhando isso na nuvem, no que seja Google Docs, eu vou lá, atendo o paciente, eu coloco. A enfermeira, 2 horas depois está atendendo o paciente, ela coloca na planilha. Ambos, quando acessarem a planilha, essa planilha está atualizada. Quando ela sentar com agentes comunitários, quando a equipe se reunir para fazer a busca ativa, ela está atualizada. Então, à medida que eu não preciso criar espaços de atualização, em meio à consulta, no final da consulta, eu insiro esse dado. Aí a necessidade da gente criar também a rotina do uso das unidades que já tem computadoras, que não tem, precisa ter, né? A gente está no século XXI, se não tem, a gente precisa dar um jeito de ter, e isso é um caminho que a gente vinha vindo, né, no país, apesar que a gente está em crise hoje, mas é um caminho, mas a gente tem que aprimorar nosso uso da tecnologia para a gente poder realmente oferecer um cuidado mais efetivo, né? E oferecer mais para quem precisa mais, né? E não como a gente vem fazendo hoje, oferecer muito para quem precisa pouco. As ações programáticas, né, entram aí também. Aqui é um resumo, assim, não sei se vocês vão conseguir ler, mas assim, de um relatório do Grupo Hospitalar Conceição, que trabalha com atenção primária também, né? Ele não é só unidades hospitalares, mas sim unidades de saúde da família dentro do território de Porto Alegre. Então, eles trabalharam assim, né, da necessidade de algumas ações programáticas, sim, né, porque a gente sabe que em determinadas situações não basta estar aberta a porta, a gente tem que fazer busca ativa de contatos, né, a gente tem que fazer um momento mais campanhista, assim, né. Quais são as nossas dificuldades? A gente precisa trazer um diagnóstico precoce. A gente precisa que as pessoas peçam BAR, que esse BAR seja checado, que a gente investigue, existem metas da gente investigar entre 70% e 30% dos sintomáticos respiratórios com BAR. Essas metas não devem ser seguidas simplesmente para satisfazer a gestão, elas devem ser personalizadas. A gente sabe que muitas vezes metas de gestão fazem com que as pessoas criem, né? A pessoa vai lá, o próprio funcionário coleta um do outro para poder cumprir a meta, e essa não é a ideia. Mas aproximadamente a gente sabe que em locais com uma prevalência mediana a alta, 70% a 80% a gente deveria investigar, né? Esses sintomáticos respiratórios são quem? São aqueles que tossem há mais de 3 semanas ou há mais de 2 em determinados casos, como pacientes imunossuprimidos, que tenham HIV não controlado, alcoolistas, pessoas... populações de rua, mas de um modo geral mais que 3 semanas está autorizado e deveria ser investigado, né, com BAR. A gente precisa completar a cura, né, desses pacientes. Aqui também nesse outro slide ele traz alguns desafios, né? Então um dos desafios também assim que a gente precisa qualificar a rede. É necessário e é um absurdo ainda não ser isso parte da rotina do cuidado do paciente com diabetes, com tuberculose, que todo paciente com tuberculose ele deve ser testado para HIV, um teste simples hoje, a maioria das unidades já conta com um teste rápido, então assim não é possível admitir que ainda pacientes com tuberculose não tenham sido testados para HIV, a gente sabe que essas comorbidades andam juntas e que o tratamento delas deve ser conjunto. O papel também dos núcleos de apoio à saúde da família, né? A gente sabe que muitas vezes a gente vai envolver esses profissionais na linha de cuidado, e daí eu coloquei ali o infectologista e o pneumologista, que eles poderiam trabalhar como os núcleos fazem hoje. Claro que não como eles fazem hoje, que eu acho que o trabalho dos núcleos de saúde da família hoje ainda é muito precário perto do que a gente precisa. É um atendimento muito de grupo, é um atendimento pouco resolutivo, pouco individual quando precisa, pouco de urgência, porque também a equipe NASF deveria atender urgência. Mas se a gente tivesse um infectologista, um pneumologista para contato imediato para tirar dúvidas, já seria um canal aberto para qualificar o acesso. O principal de tudo isso é uma atenção primária qualificada e pessoas que trabalham nessa atenção primária, profissionais, com formação adequada para estarem ali, querendo estar ali, né? Porque a gente sabe que enquanto a gente tiver propostas em que entra um médico a cada 1 ano, o enfermeiro fica 2 anos, e a gente vai mudando, e as pessoas não querem estar ali, não se qualificam para estar ali, ou estão ali já cansadas, sem fazer qualquer curso de atualização, não estão atrás do seu título de especialista, não estão querendo se qualificar,
muitas vezes isso também implica no falta de interesse pela pessoa. Então, quando a gente tem interesse pela pessoa, quando a gente vai atrás, e a atenção primária, mais uma vez, é um espaço privilegiado para o tratamento de tuberculose, para cuidar do controle de tuberculose de uma região, e deve ser o local onde a gente faça maior número de diagnósticos e não na emergência. Quando a gente tem interesse pela pessoa, a gente consegue transformar uma atenção primária, às vezes que está fragilizada, em uma atenção primária que realmente dê espaço para as pessoas, né? Os desafios sempre são esses, um pouco dentro daquilo que eu levantei, né? Treinamento e habilidade de comunicação, acesso e acolhimento, recursos humanos, ou seja, pessoas, recursos humanos é um termo muito ruim, né? Mas, ou seja, trabalhadores de saúde em número adequado, continuidade do cuidado, longitudinalidade, necessidade de atuar sobre os gargalos da rede, o tempo de espera com a consulta especializada, ou seja, a gente ter mecanismos de apoio matricial, teleconsultoria, para tirar dúvidas, 100% regular todos os encaminhamentos, né? A necessidade de trabalhar contra referência e referências mais adequadas, virtuais, utilizar a tecnologia a nosso favor. Para finalizar, eu deixo essa frase de Epstein, um médico de família, que ele fala que o clínico é como um instrumento musical que deve ser constantemente afinado para que se faça boa música. E esse é o trabalho da atenção primária, ele deve ser constantemente aprimorado com criatividade, resolutividade e qualidade técnica e para a gente poder realmente fazer frente à tuberculose. Então, respondendo talvez a uma pergunta, qual o papel, né, da tuberculose, da atenção primária no cuidado da tuberculose, é fazer uma atenção primária adequada com profissionais qualificados para estarem ali. Isso já seria muito mais do que suficiente, talvez, para a gente fazer frente aos vários problemas que a gente tem hoje no cuidado do paciente com tuberculose, seja na detecção precoce, seja no rastreamento, né? Seja no cuidado de rotina desse paciente, seja na adesão ao tratamento, no cuidado qualificado, oferecendo o que tem que ser oferecido, para se concluindo mais pacientes atingindo a cura do que a gente tem hoje, que é um problema, a tuberculose, e vem crescendo, infelizmente, apesar dos vários avanços. Claro que tuberculose está ligada à pobreza, está ligada a condições sociais não adequadas, e isso, com a crise econômica, é possível que a gente tenha um boom de tuberculose, e a gente precisa estar atento a isso também, e o papel da atenção primária é primordial nisso. Agora eu deixo para perguntas, respostas e sugestões. Obrigado. Bom, tem ali uma de rodeio. Vamos ver. Nossos pacientes ficam apreensivos quanto ao tratamento e devido ao preconceito em locais que frequentavam. Eles desconhecem a doença. Então, o que acontece, na verdade, eu acho que reflexo de como a gente trabalha a competência cultural, como a gente trabalha as competências de habilidade de comunicação dos profissionais. Na medida em que os profissionais de saúde não treinados atendem pessoas com tuberculose, muitas vezes eles podem estar reforçando preconceitos em vez de diminuindo os preconceitos, né? Então acho que aí a necessidade mais uma vez de se trabalhar primeiro a qualificação técnica dos profissionais de saúde, porque a gente sabe que ainda a gente vai encontrar mesmo entre profissionais de nível superior, mas talvez mais comumente profissionais de nível médio ou profissionais que não têm uma qualificação clínica adequada e que trabalham nas equipes e no centro de saúde, desde o porteiro também, que está lá, às vezes o próprio recepcionista, um desconhecimento sobre a doença, e muitas vezes eles são porta-vozes desse preconceito. Então a importância de se discutir, né, temas relevantes clínicos em reuniões das equipes e se qualificar esses profissionais, tanto clinicamente para que eles não repliquem preconceitos e mitos, que é muito comum isso acontecer. A gente vai pegar com a tuberculose, imagina pegar com HIV, ainda tem as pessoas têm muitos mitos, os próprios, a gente encontra até dentistas falando do medo de atender pessoas com HIV. A gente sabe que a tuberculose deveria ser um pouco menos, mas a gente sabe que existe ainda, e passa por essa qualificação clínica e uma qualificação de habilidades comunicacionais, de fluxos dentro da unidade, e então a partir do momento que esse paciente tem um atendimento mais adequado, mais personalizado, que tratam ele como cidadão e diminuem esses preconceitos e mitos, ele passa então a entender e ver a unidade de saúde como um espaço diferenciado, diferente do que os outros locais, muitas vezes onde ele foi tratado de forma inadequada. Certo, é que o Odeio ele complementou, né? Falou sobre a questão da máscara, do uso da máscara, e aí eles colocaram que o problema é com as pessoas do convívio, né, desses pacientes, e não com os profissionais de enfermagem, no caso. A importância da gente, muitas vezes a gente observa isso na nossa comunidade,
talvez até de se utilizar da mídia e dos locais adequados, onde daqui a pouco você possa fazer uma conversa com a população sobre isso, né? Às vezes a própria questão do uso da máscara é uma discussão que deveria envolver a vigilância, porque a gente sabe que tem uma série de questões aí que nem sempre ou há um excesso de zelo ou há uma falta de zelo, muitas vezes. A gente tem que achar uma linha do meio aí, porque a gente sabe que ela é uma doença transmitida de forma respiratória, e numa sala de espera é importante usar a máscara, mas a gente tem formas de fazer isso e induzir que o paciente use, de alertar a população sobre isso, às vezes trabalho de sala de espera, para que não se cause preconceitos, né? Então, isso é um trabalho com a população também, que eu diria assim, que não precisa pegar um médico, que é um profissional caríssimo, e ficar lá 4 horas numa escola falando de tuberculose, mas às vezes fazer um vídeo, usar das próprias tecnologias que o Telesaúde disponibiliza para a população, cartilhas, utilizar dos próprios técnicos de enfermagem, agentes comunitários, para que eles treinem a comunidade sobre dados básicos de tuberculose, e assim a gente vai diminuindo os preconceitos, porque a gente sabe que isso não é só com tuberculose, como várias outras situações, né? E a gente trabalhar, claro, a gente tem que discutir, fazer uma discussão muito aprofundada sobre o sigilo das nossas informações, como é trocado as informações sobre os pacientes dentro da equipe, né? O papel importante que o agente comunitário tem de ter manter e resguardar sigilo profissional. A gente sabe que isso às vezes para as equipes podem causar muitos danos para a população se a gente não tem profissionais médicos, enfermeiros, técnicos, agentes comunitários, dentistas, ASBs, numa discussão de equipe que tenham esse cuidado ético. Então tudo isso acho que envolve, né? Agora, nada disso paralisa a necessidade da gente continuar fazendo um trabalho e oferecer um cuidado adequado para essa população. A pessoa de Ribeirão Preto pergunta, Ronaldo, quando tem um paciente de TB seria tuberculose mesmo, né? Seria uma sigla, latente, que segue em ambulatório, de infecto, eu sempre devo considerá-lo nos meus pacientes com tuberculose da minha área de abrangência, certo? Sim, o paciente é sempre da atenção primária. Me perguntaria por que o paciente estaria no ambulatório de infectologia fazendo tratamento para ILTB. Esse paciente deveria estar na atenção primária. Claro que cada município tem seus fluxos e tudo mais, mas é um tratamento simples, é um tratamento que o paciente é nosso, né? Ele é sempre nosso. Ele pode ter diabetes tipo 1 e necessitar de acompanhamento longitudinal com o endocrinologista, mas ele é sempre nosso, porque todos os outros cuidados em saúde, quem vai fazer somos nós. Então até é adequado que o médico da atenção primária, o enfermeiro, a equipe da atenção primária se responsabilize pelo cuidado, porque esse paciente mesmo com diabetes tipo 1 ou esse paciente que está com TB acompanhando em outro local, ele vai necessariamente procurar a gente por outras situações. E a gente tem esse papel de vigilância e consegue fazer isso de uma forma muito mais adequada que o ambulatório de infectologia, por exemplo, que está longe daquele paciente que não tem a competência cultural muitas vezes. Então, é primordial que a gente conheça, porque isso implica a atenção primária numa rede de vigilância, onde ela tem responsabilização pelos pacientes da sua área e sua lista de pacientes, sua área de abrangência, e consegue com isso fazer um controle muito mais adequado e muito melhor, com colaboração muitas vezes de setores ambulatoriais especializados. Eles acrescentam, o pessoal de Ribeirão Preto, que é porque essa paciente é HIV positivo, mas que segue conosco para todas as outras comunidades. Sim, legal. Foi aí o infecto que diagnosticou e acabou seguindo lá. Uhum. Aí ali o pessoal de Rodeio também continuou o diálogo, porque nem sempre os contatos estão com a doença na própria casa, e cidade pequena é um problema, né? Porque vem carro da vigilância epidemiológica, aí já começa a fofoca para os vizinhos, né? Que deve ter alguém doente, grave na região. Sim, então, essa é uma questão importante, né? A gente sabe muitas vezes que há uma dissonância, uma diferença de condutas entre as condutas que os profissionais da atenção primária clínicos tomam frente a um paciente e as condutas que a vigilância faz, elas não necessariamente estão alinhadas. Isso é um grande problema. A gente sabe o papel importante da vigilância epidemiológica, mas essas questões deveriam ter espaços para se discutir de forma mais adequada, né, de forma a definir melhores os papéis e poder muitas vezes evitar digamos, esse preconceito, esse medo que isso pode gerar, fazendo com que o paciente não procure a unidade de saúde, porque ele acaba tendo a sua privacidade, sua situação
aberta se em algum momento for descoberto um problema. Então, eu diria que para resolver esse tipo de problema, há necessidade de sentar, né, a equipe com a vigilância e definir quais são as melhores estratégias. Será que é possível aprimorar algumas estratégias para esse cuidado? Agora, cidade pequena, fofoca, isso sempre vai existir, vai ser sempre um desafio, né? É um desafio para o profissional de saúde, né? Lidar com isso e permear esses padrões culturais. Por isso a importância de que a gente consiga respeitar muitos padrões culturais dentro do possível. A gente sabe que atender uma comunidade alemã, uma cidade pequena, é diferente de atender uma comunidade italiana, que vai ser completamente diferente de uma comunidade de descendência japonesa, por exemplo, onde a gente vai ter padrões de acesso ao serviço de saúde, cuidado, entendimento da vida, da doença, do adoecimento, de fofocas diferentes. Então, há sempre a necessidade da gente personalizar. A atenção primária e a equipe ela tem que pensar sempre em personalizar o cuidado. E personalizar o cuidado implica também que a gente tenha que conversar com a vigilância, que tem um cuidado muito homogêneo e muito diretivo, para que a vigilância seja sensível a essas reivindicações e esses apontamentos de fragilidades que algumas ações de vigilância têm na comunidade. Para que no fim a gente possa aprimorar o cuidado dessa população, a população sinta-se mais confortável em procurar assistência e sinta-se que sua privacidade será o máximo possível garantida, né? Mas a gente vai lidar, na tuberculose a gente vai lidar com vários dilemas éticos, pacientes que desistem de tratamento, internação compulsória, são dilemas que esse tipo de patologia que não afeta só uma pessoa, mas sim a comunidade como um todo. Quando a gente tem um paciente sintomático respiratório que está com tuberculose ativa e pode estar espalhando a doença, a gente vai ter que lidar com isso. Então, assim, a capacitação das equipes nessas questões, a discussão de casos nesse sentido, o envolvimento da vigilância, o respeito à competência cultural, às culturas, isso tudo implica o trabalho da atenção primária. Então, muitas vezes a gente pensa que o trabalho da atenção primária é simples, né? Porque a gente imagina que a atenção primária não lida com tomógrafo, com ressonância, muito pelo contrário, é um dos trabalhos mais complexos que tem e de uma tecnologia que muitas vezes, além de ter uma tecnologia clínica de primeira, de ponta, que a gente deve ter para lidar com problemas pouco delimitados, a gente tem que ter uma tecnologia de relação, de habilidade comunicacional, de competência cultural que muitas vezes nos falta.